fazer uma breve leitura no Salmo 32, versículos 7, 8 e 9. Isso, 32 versículos. 6, 7, 8 e 9. 7 e 9. Todos acharam, ministro. Vamos então citar o título desse salmo. A minha tradução da Bíblia que diz assim: a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Quero fazer um breve comentário sobre o título desse salmo. Imagina que eu tenha cometido um erro, tenha ofendido uma pessoa. E aí, essa pessoa chega em mim e libera o perdão para mim. Imagina a minha alegria eu saber que cometi um erro contra uma pessoa e ela vem, libera o perdão e me perdoa. Essa é a primeira parte do título. A segunda parte leva à exortação. O que isso quer dizer? Orientar a pessoa. Então, leva a exortação ao arrependimento. Então, orienta a pessoa a se arrepender. Aí eu me arrependo e peço perdão para essa pessoa. Como ela liberou perdão para mim, eu vou pedir perdão para ela. Isso que o título desse salmo está falando com nós. Só queria fazer essa referência para a gente destacar o título desse salmo, para ver a grandeza da palavra do Senhor. No versículo 7 diz assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instrui-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que, se não, atire as ti. Eu quero fazer um comentário em relação ao versículo 8. Diz assim: a palavra de Deus vai nos instruir e ensinar o caminho que devemos seguir. E nós vamos ser guiados pelos olhos do Senhor. De que forma isso vai acontecer com nós? Levando para a revelação desta palavra sobre o versículo 8. O Espírito Santo de Deus que nos dá sabedoria e entendimento, quando diz assim que nós vamos ser guiados pelos olhos de Deus, é através do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, através da sua palavra, que é a verdade. E no versículo 9 diz assim, que nós não podemos ser como um cavalo ou como uma mula que não tem entendimento nem discernimento. Ou seja, isso me leva a refletir nos anos que eu estava na capital, que lá é uma cidade maior, e aí aquelas charretes na rua tinham tapa-olho para trás, aqui, no animalzinho da charrete. Ele só olhar para frente, por causa da segurança do trânsito. Mas traduzindo isso para nossa vida espiritual, a revelação desta palavra, nesse versículo, não quer dizer que é pela ignorância, não ser mal educado dizendo que um é cavalo ou é mula.
E a palavra de Deus está dizendo para nós não sermos igual eles, que só olham para frente quando eles têm aquele tapa-olho. A gente tem que observar tudo o que acontece em nossa volta. E o Espírito Santo, que Jesus Cristo, quando ascendeu ao céu, ele disse: eu vou para a casa do meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos, porque eu enviarei o Espírito Santo, que é o ajudador, o auxiliador, que nos dá sabedoria e discernimento do que nós vamos fazer. E a gente precisa observar tudo o que acontece em nossa volta, principalmente através da palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo, que vai nos dar a direção. E para encerrar, eu quero voltar agora no versículo 7 para finalizar. O versículo 7, eu quero entregar aquilo que Deus também me revelou através desse versículo. E eu estava meditando na palavra e o Espírito Santo me lembrou dos momentos que o rei Saul estava angustiado, estava perturbado por espíritos malignos. E o menino Davi ia com a sua flauta para tocar louvores. E o rei ficava aliviado e os espíritos malignos batiam em retirada. Porque aqui diz, no final do versículo, que nós vamos se alegrar com os louvores. Então, através dos louvores, nós adoramos ao Deus e Deus, Ele alivia a nossa alma. E aquilo que está perto de nós ou está nos perturbando, vai bater em retirada. Porque o louvor é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. E Ele afugenta todos os males que perturbam a nossa vida. Então, desta forma, através da meditação desta palavra, missionário Samuel, foi o que Deus entregou para nós nessa tarde. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um isso, Deus. Aleluia. Deus é grande e maravilhoso. E realmente Ele é digno de ser louvado. Realmente, quando nós louvamos a Deus, nós não vemos, mas pela fé podemos saber. E sim, é realidade. Que Deus se move, Deus age por nós e através de nós. Porque louvar nada mais é que elogiar. Quando eu digo, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, Pai, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é magnífico, o Senhor é rei, o Senhor é soberano, o Senhor é santo. Quando eu começo a elogiar a Deus, eu estou louvando a Ele. E isso conecta a nossa alma com a alma do Senhor. E isso, amados, traz bênçãos para as nossas vidas. Não sou simplesmente eu que estou falando, mas o salmista deu ali nos Salmos e também está no Salmos 22, versículo 3, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso eu convido vocês a mais uma vez louvar o nome do nosso Senhor. Convido todos vocês a colocarem de pé. E agora, depois de ouvir por você essa palavra tão linda sobre o louvor, ouve ele com mais coração ainda. Aplique a sua alma a louvar a Deus. Porque eu tenho certeza, enquanto nós o adorarmos, daqui a pouco vai ser esse, amado. Mas, quando nós o adorarmos, Ele vai derramar bênção em nossas vidas. Ele vai nos dar da sua graça e ainda mais precioso. Não há nada mais importante que a presença do Senhor Jesus conosco. E então, vamos dizer a Ele que Ele é santo. Nós vamos dizer a Ele que Ele é a nossa luz e a nossa salvação. É isso que nós vamos cantar nesse momento. Está no Salmos 27, versículo 1. Nós vamos cantar ao Senhor e sentir a sua presença. Nós vamos cantar ao Senhor e Ele vai visitar mais agora. Aleluia. Por isso, somente louve Ele. Se quiser fechar seus olhos novamente, mas simplesmente cante ao Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Diga a Deus, se ao teu lado estou. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Diga que Ele é digno do louvor.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Mesmo quem não conhecer a mesma letra desse hino, pode dizer: Deus, eu te amo, Pai. Deus, eu te adoro, eu te louvo. Eu preciso de ti, Senhor. Mas simplesmente fala, meu Deus, eu adoro nessa hora. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Diga aquele digno de louvor. Tu és digno de louvor. E agora você irá exaltar dizendo: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Jesus, se um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Ele quer ouvir a sua voz cantar. Aleluia. Você vai chamar ele agora. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E você perderá a Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, que significa ora vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez. Vem, Jesus. Vem, vem. Vem, Jesus. Vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Nesse momento todos podem se assentar novamente, meus caros. Que maravilha nós louvarmos ao Senhor, não é mesmo? Nós também o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. E que bênção que o Espírito Santo já está em nosso meio. Aleluia. E eu tenho certeza que Ele vai falar conosco, Ele vai nos abençoar. E principalmente, amados, hoje é culto de busca da bênção de Deus para o nosso lar, para a nossa família, milagres de Deus, para as nossas causas, para as nossas necessidades. Deus, nosso Senhor Jesus, Ele é provedor. Ele sempre nos provê. Eu posso dizer que o Senhor Jesus, Ele é 3P em nossas vidas. Ele é provedor, protetor e presente. Ele sempre está conosco. Ele sempre nos livra do mal. E Ele sempre, amado, vai prover as nossas necessidades. Se nós estamos em necessidades agora, nós podemos confiar, como diz o Salmo 23 da Bíblia Sagrada: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode até estar me faltando agora, mas eu sei que nada me faltará. Está no verbo do futuro, faltará. Ou seja, Deus vai prover, seja agora, seja daqui a pouco. Eu sei que meu Deus vai prover a minha vida. Aleluia. Ô Mariazinha, tem uma palavra para hoje, querida? Aleluia. Está com a oportunidade. Nós sempre damos a nossa oportunidade aos nossos queridos para trazer uma palavra, para trazer um louvor.
Aleluia. Pensa, aqui vinha aí de Deus, amado. Tudo na Bíblia é maravilhoso. Eu achei. Aqui mesmo. Vamos dar uma Obrigado, meu Deus. Pode dar, senhora. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por estar aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor. Eu disse que na vida tem muitas batalhas, muitas lutas, mas a gente tem que ter força e fé. E vamos em frente. Deus abençoe. Nem a irmã Marilene aí, né? Deus está dando tanta força para ela. Colocou ela de pé. Tem muita gente que às vezes está caída, tem muita gente que a gente pode estar caída, mas Deus vem e nós a levanta, nós glória! dá força para nós ficar de pé, para nós viver e cuidar da nossa filho, da nossa família, né? Tudo ele vai dar, proverá, que vem essa palavra. Né? E a palavra do salmista também que falou ali, né? Que tem as coisas que às vezes a gente não compreende muito bem, né? Mas sempre vai dar oportunidade para os irmãos falar da palavra de Deus, que a gente não ficar sempre na zona sem poder falar e compreender, né, das coisas que está escrito. E tudo que vem, ele vai ser para o nosso bem, né? Para nós estivermos estudando nessa. Aqui hoje, sempre, cada vez, cada culto, palavra diferente, né? Uma palavra diferente, né? Para nós aprender mais e mais da presença aqui do Senhor, da palavra sagrada, que é isso que eu mais confio, é a escritura de Jesus que está escrito na palavra do livro, né? Muito bem. E esse aqui vai ficar para sempre, então vai voltar vazio para nós. É verdade. Vai ficar sempre aqui, as outras coisas passam, né? Os materiais, as coisas materiais, mas a palavra de Deus. Aleluia. Fica aqui com nós. Então a palavra ali eu vou ler aqui, ó, Isaías, tem a palavra aqui, ó. Até eu vou começar aqui no 15 até aqui no 13. 5, então. Mas é daqui. É 4, 5? É do 5 que vai Perfeito, ser. tá bom. É aqui. Isaías 55, 5. É. Deixa eu ajudar os irmãos queridos a acharem. Aqui, antes de Jeremias e Isaías. Depois de Cantares. Pronto, já chamaram, irmão. Meu Vanete. 55, 5. Até o 13, ele tem na palavra, que eu vou ler o versículo aqui, que é no 13. Então diz assim: eis que eu dei como testemunho os povos que, como no princípio, os governadores do povo. Eis que chamará uma nação que não conhece, mas uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti por amor do Senhor, o teu Deus e Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio e o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converte ao Senhor, que se compadecerá dele. Tomai para o nosso Deus, porque grandioso é o em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, né? Nem os vossos caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como o céu
são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desde a chuva desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornará a regar a terra, e a faz produzir, brotar e dar semente ao semeador, e o pão ao que come. Por assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis em paz, e serei guiado, e os montes e os oliveiras exclamarão de prazer perante vossa face, e da todas as árvores do campo brotará as palmas, em lugares do espinho crescerão, e fala lugar de sarça, desculpa, crescerá muda, e o que será para o Senhor, por nome ou por sinal eterno que nunca se apagará. Amém. Glória a Deus. Confesso, amados, que o versículo 11, que a nossa irmã e obreira Mariazinha leu, eu gosto muito. Onde o Senhor Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará tudo aquilo que me apraz, prosperará naquilo que eu a designei. E você sabe para que Deus dirige a sua palavra? Amados, para muitas coisas Deus pode falar conosco, mas algumas dessas coisas para nos instruir, para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos livrar do mau caminho. Assim como o pai, se está vendo que o filho está correndo perigo, está indo para um lugar perigoso, vai dizer: meu filho, não vai, fica aqui. Assim Deus também. Muitas coisas que Ele fala para nós é para o nosso bem, mas tudo que Deus fala é para o nosso bem, na verdade. E Deus está falando ali que tudo que Ele manda para nós, tudo que Ele fala sobre nossas vidas vai prosperar. Ou seja,